Boa noite. Hoje é 1º de abril de 2022, são 19 horas e 7 minutos. Teremos agora mais uma reunião do grupo Vamos Conversar. Eu passo a palavra para o Plínio, que é o coordenador do grupo, para ele coordenar a reunião. Muito boa noite a todos. Eu acho que hoje é um dia de grande satisfação para todos nós. Primeiro porque a gente começou num clima extremamente festivo. Está todo mundo alegre, satisfeito, isso é ótimo, né? O coração da gente fica assim, turbilhando de alegria. E, para nossa satisfação, nós vamos ter realmente um encontro interessante. Eu acho que vai trazer uma felicidade grande a todos aqui presentes, porque hoje nós vamos ter uma palestra da Juliana Braga de Paula. A Juliana é uma querida amiga. Eu conheci a Juliana ao longo desse caminho que a gente vem percorrendo lá no Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues. Ela tem dado uma contribuição nesse projeto. Participou também, junto lá ao Dr. Carlos Roberto Martins Rodrigues, sobrinho, do projeto lá da Secretaria de Saúde do Estado. Tem ajudado muito a ele, é uma amiga dele. E ela hoje vem nos brindar com essa palestra sobre medicina social. O título é Medicina Social, História e Atualidades. Eu gostaria de, embora o doutor Carlile não esteja presente, mas é uma homenagem à pessoa dele. Ele está aqui. Doutor Carlile, não vi, desculpe. Mas é uma homenagem à sua pessoa, essa palestra, né, da Juliana, que encaixa bem com a sua vida, com seu trajeto de vida, com tudo que o senhor fez de tão bom dentro da saúde pública de nosso estado e nosso país. A Juliana, Juliana, se você me permite, eu vou ter que ler, porque o currículo da Juliana é enorme, né? E é um currículo invejável. Resume. É um currículo invejável. Eu disse, Juliana, me passa aí um currículo resumido para a gente, senão a gente vai passar o encontro todo falando do teu currículo. A Juliana, ela possui bacharelado, eu vou ler aqui, Juliana, você me permite, você me passou. Possui bacharelado em psicologia pela UFC em 1995. Ela tem mestrado no MHSC in Health Promotion da Universidade de Toronto, em 2003. Doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E teve muito importantes participações em várias instituições, incluindo a Organização Pan-Americana de Saúde, por 4 anos, quando ela foi consultora. Foi assessora da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, facilitadora e gestora de aprendizagem do Hospital Sírio-Libanês, onde ela teve uma experiência muito boa lá. Foi ainda assessora estratégica da Secretaria de Saúde do Estado durante 3 anos e diretora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas na Fundação Regional de Saúde durante 1 ano. A Juliana, hoje, ela é professora do Centro Universitário 7 de Setembro, ministra aulas nas disciplinas de saúde coletiva, pesquisa qualitativa e práticas integrativas, tem experiência na área de saúde coletiva e relações internacionais, com ênfase em gestão de serviços de saúde e educação de profissionais de saúde, e atua principalmente nos seguintes temas: gestão participativa,
educação de profissionais de saúde, promoção da saúde, sistemas de saúde comparados, atenção básica e saúde mental. Isso é uma pequena participação do currículo que é invejável. Bem, Juliana, esteja à vontade. É um prazer muito grande para nós tê-la conosco. Se sinta em casa e fique à vontade para iniciar a sua palestra. E com certeza será muito proveitosa. Obrigada, doutor Plínio. É uma honra estar aqui com vocês, né? Doutor Plínio, que eu conheço já faz um tempo, ele já falou, mas eu conheço há mais tempo o doutor Flávio, o doutor Vicente, apesar de eles não lembrarem de mim, mas o meu pai era amigo dos dois, né? Então, eu conheço há muito tempo. E o doutor Carlile, então, eu conheço há muito, muito tempo, por conta, a gente já foi vizinho, né, doutor Carlile? Eu costumava dizer, eu tenho certeza que esse prefeito não rouba, quando ele era prefeito de Jucás, porque senão ele não era meu vizinho. E a doutora Márcia Alcântara, que eu conheço os filhos, né? Conheço. E os demais, eu tenho certeza que são ótimas pessoas, porque senão não estariam acompanhados dos meus amigos. Mas eu agradeço muito. Na realidade, é muito difícil contar essa história da medicina social, porque você tem vários caminhos, né? Tem um caminho que é o caminho pela linha da medicina social na América Latina, que eu não escolhi, tá, doutor Carlile? Não escolhi porque eu sabia que o doutor Carlile ia estar aqui. Aí eu digo, se eu for contar para ele a história que ele já conhece de cor, é chato, né? Então, eu escolhi fazer uma discussão mais crítica que o Foucault traz naquele texto dele do Nascimento da Medicina Social, e depois fazer uma discussão de tendências. Mas primeiro eu vou começar pela parte assim dos gregos, dos romanos, que eu sei que vocês já devem se conhecer, mas de qualquer maneira não custa repetir. Só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Tá dando para ver direitinho a tela agora? Muito bem. Obrigada. Então, bora lá. Bom, os assuntos são fragmentos históricos da saúde pública, o nascimento da medicina social, a medicina de Estado na Alemanha, a urbana na França, os pobres na Inglaterra, a medicina social na América Latina. Eu vou falar só um pouquinho, porque eu estava pensando assim, se o doutor Carlile vier, eu não falo. E as tendências e desafios. Bom, essa história todos os médicos já conhecem, mas a gente já gosta de contar dessa forma. Eu gosto muito de trabalhar isso com os meus alunos, que é contar a história pela mitologia, né? Em 1250 a.C., Asclepio e Esculápio. Esculápio é o nome romano, Asclepio é o nome grego. Tinha duas filhas, a Ígia e a Panaceia, né? Para a gente pensar, gente, que essa visão de medicina social, ela é muito, muito antiga, né? Então, aí você tinha a Ígia, que era a deusa da saúde, que deu origem ao que a gente conhece como a palavra higiene. A medicina social, ela começa pela saúde pública e por essa visão higienista. E aí, no livro da Helena Restrepo, tem os tempos dos gregos, a higiene tinha uma conotação mais ampla. A Ígia se reconhecia como deusa da arte de estar são, entendido este como a moderação do viver, ou a ordem natural das coisas. Eu estou deixando aqui no original do espanhol, porque a Helena Restrepo é colombiana, tá? Mas eu estou lendo no português. Aí, e a Panaceia, que era a outra, elas eram duas irmãs, e a Ígia era a deusa da higiene, a Panaceia a deusa da cura. A Panaceia, ao contrário da Ígia, era a deusa das medicinas e dos procedimentos terapêuticos, era a deusa da cura. E essa questão, até hoje, a gente tem essa disputa.
Eles dizem que hoje é como se a Hígia e a Panacea brigassem pelo amor do Esculápio, né? Que é sempre a cura e a saúde coletiva disputando espaços. Até hoje a gente está sempre entre a Hígia e a Panacea. Espera aí, porque não está passando. Pronto. Pronto, não. E aí, Homero, né? Só um minutinho. É isso mesmo. E aí, Homero, por exemplo, pedia aos deuses, nesses tempos de Homero, se pedia aos deuses uma longa vida e uma morte sem dor. Quer dizer, um envelhecimento saudável. Nos séculos 6, 5 a.C., considerado o século de ouro, dava-se muito valor à saúde e ao estar saudável. Platão dizia que era melhor você ser saudável com pouco dinheiro do que estar enfermo e ser rico. Hipócrates, todos vocês conhecem melhor do que eu. Eu estou tentando só tirar, peraí, gente, porque vocês ficam aqui na frente. Isso, pronto, agora melhorou, obrigada. Foi o representante máximo do pensamento que uma vida saudável era fonte de riqueza. Pitágoras, mais do que médicos, era mais do que os seguidores de Pitágoras, mais do que médicos, eles eram uma ordem religiosa que defendia uma vida pura, adquirida através de dietas e práticas especiais, dando um grande valor à música como terapia para restaurar o equilíbrio. Epicuro é o defensor de todas aquelas coisas que proporcionam gozo pela vida. E as críticas a essa época grega é porque os gregos eram muito elitistas. Então, o cuidado ao corpo e à saúde era privilégio da aristocracia rica. Os escravos não possuíam esse direito. E até hoje é um pouco isso, né? Infelizmente. Sigericht atribui também uma crítica a Platão ao modelo de excesso de cuidados como uma outra enfermidade. Preocupar-se demais e não ficar enfermo, que é outro problema que a gente vive hoje na atualidade. Todo mundo quer ficar são, quer ficar saudável, sarado, e tem toda uma busca para isso, né? Tem uma certa perseguição do saudável. Nos romanos, eles tinham uma visão mais realista da saúde, menos contemplativa. O trabalho era a maior fonte de saúde. Eles ampliaram o conceito de saúde para a incorporação da mente, o famoso, né, aforismo mente sã, corpo são. Eles contribuíram com a saúde pública muito com o sistema de saneamento e água deles e a institucionalização de hospitais e clínicas dentro do setor público. O homem em boa saúde não pode ter um objeto melhor que dedicar-se às numerosas atividades humanas. A preguiça não é saudável e não é verdade que a gente inativa é mais saudável. Isso é do Pitágoras, se eu não me engano, ou é do Plutarco. Os romanos também falaram das crianças. O filósofo Ateneu trouxe a questão do desenvolvimento infantil como uma área importante na saúde, considerando as dimensões físicas, psíquicas e sociais. Ele dizia: as crianças pequenas que tenham sofrido falta de alimentos devem permitir-se viver confortavelmente e jogar. Devem deixá-las em paz, dar-lhes alimento em moderada quantidade, e aos 6, 7 anos de idade, crianças devem ser encarregadas a professores gentis e humanos. Já o Galeno dizia que liberdade de paixão e independência econômica foram considerados mais importantes que a constituição física, pois não é possível chegar a uma vida saudável sem independência completa. E aí, quando você veio para os cristãos e os árabes? O cristianismo ressaltou o cuidado ao espírito como fonte de saúde, deixando o corpo em segundo plano. Mas, como o corpo era um veículo para se chegar à alma, se aceitaram alguns princípios de higiene coletiva, como os banhos. Preferiam Galeno a Hipócrates, porque Galeno acreditava na superioridade da alma. Os árabes contribuíram com os hospitais, os hospitais deles, gente, tinham bibliotecas, jardins, pátios para as leituras, contadores de histórias para os enfermos,
e eles tinham uma política de subsídios, que a gente acha que isso é novidade, mas isso é muito antigo, que eram subsídios para os doentes hospitalizados até que se recuperassem. Esses doentes recebiam subsídios do Estado. No Renascimento, o corpo deixou de ser visto somente como instrumento de pecado, a partir do advento do iluminismo da razão. Se destaca Fracastoro, considerado o primeiro epidemiólogo por seu interesse em doenças epidêmicas e seus mecanismos de transmissão. Nos séculos 17 e 18, tem a descoberta do microscópio e a compreensão do ser vivo como causador de doenças e o retorno à preocupação com a saúde física e mental. E temos duas visões que imperaram nesse período. A visão autocrática e absolutista, que o controle da saúde deveria ser feito pelo Estado, com leis e normas policialescas. E a visão de que o homem é bom e racional, que essa visão absolutista, o expoente é o Johann Peter Frank, na Alemanha. E a visão de que o homem é bom e racional, mas é ignorante, ele precisa mesmo de educação, que vem da ideia de Rousseau, que o John Locke, ele é o expoente com o grande programa educacional para a saúde. É aí que surgem as primeiras ideias de educação em saúde. E aí, gente, o Foucault traz 3 etapas de formação da medicina social. A medicina de Estado, na Alemanha, no século XVIII. A ciência do Estado agrupava, por um lado, um conhecimento que tem por objeto o Estado. Os inquéritos, os recursos, a população, o modo como funciona o aparelho político. E, por outro lado, esse nomezinho aí, quem sabe alemão pode dizer que eu não sei, mas é Staatswissenschaft, significa também o conjunto dos procedimentos pelos quais o Estado extraiu e acumulou conhecimentos para melhor assegurar o seu funcionamento. O Estado... Para quem você quer enviar mensagem? Só um minuto que o Siri me pegou aqui. Ai, meu Deus, como é que eu desligo esse Siri? Itinerário para onde? Só um minuto. Pelo amor de Deus, como é que eu fecho isso? Eu tenho que, peraí, tirar vocês daqui primeiro. Isso, para poder fechar o Siri. Vocês sabem o que é o Siri, Vejo né? que eu encontrei. É o computador que fica ouvindo que a gente, que fica... a inteligência artificial capturando a gente, falando. É o grande irmão da internet. Bom, então, gente, o conjunto dos procedimentos pelos quais o que é importante nessa medicina social da Alemanha? É que ela cria o aparato burocrático do Estado. É criada a medicina de Estado. É a primeira, vamos dizer, ação de medicina social, que é uma medicina de Estado. O Estado, ele vira objeto de conhecimento, por um lado, mas ele também é instrumento e formação e lugar de formação de conhecimentos específicos. Por um lado, a gente passa a estudar o que é o Estado, estudar como é que se faz uma medicina de Estado, estudar como é que se cria burocracias e aparatos para o Estado, e, por outro, você cria metodologias de acompanhamento da população. Você começa a olhar, em vez de você olhar para o indivíduo, que a medicina priorizava, começa a olhar para a população. A população passa a ser objeto de estudo dessa medicina social, desse Estado. Por que a medicina de Estado nasceu primeiramente na Alemanha? É uma pergunta. Por causa da política mercantilista, para aumentar a produção da população, majorar a quantidade de população ativa e estabelecer fluxos comerciais que traziam para o Estado moeda para pagar exércitos e tudo que possa assegurar sua força. A França, a Inglaterra, a Áustria, existe um cálculo da força ativa de suas populações. Começou-se, gente, a fazer o que hoje a gente acha super comum, mas isso nasce aí, que é você calcular a natalidade, a mortalidade, o índice de saúde das pessoas. Isso parece super comum, mas na época não existia. Na Alemanha, foi criada uma prática médica efetivamente centrada na melhoria no nível de saúde da população.
Também foi criada uma polícia médica de um estado de 1750 a 1770. E no início do século XIX tem um sistema complexo de observação da morbidade e uma normalização da prática e do saber médico. Existiu, então, gente, uma organização administrativa para controlar a atividade dos médicos. Até então, a atividade dos médicos não tinha controle, era totalmente independente. A partir dessa medicina de Estado, é criada essa organização administrativa para controlar essa atividade. Aparece pela primeira vez o médico como administrador da saúde. Tem uma série de fenômenos inteiramente novos que caracterizam o que pode ser chamada de medicina de Estado. Então, no século XVIII, é com o desenvolvimento das estruturas urbanas que se desenvolve na França a medicina social. Aí a gente vai para outra visão de medicina social, que é a medicina urbana. Mediante o problema da unificação do poder urbano, a cidade não é mais apenas um lugar de mercado, mas de produção, regulação, tensões políticas no interior da cidade, revoltas de subsistência. Todas as vezes que homens se reúnem, o Cabanes fala, seus costumes se alteram. Todas as vezes que se reúnem em lugares fechados, se alteram seus costumes e sua saúde. Quer dizer, uma visão de que a cidade, o urbano, ele aglomera as pessoas, ele traz os lugares fechados. E esse lugar fechado, ele influencia na forma como as pessoas têm saúde. Houve uma reação da classe burguesa porque teve uma intervenção pelo modelo médico e político da quarentena, que eram os planos de urgência. Ninguém podia se movimentar, existia um sistema de vigilância que dividia, esquadrinhava o espaço urbano, existia vigias de rua, registro e relato do observado. Existia revista exaustiva de vivos e mortos e prática da desinfecção. Por quê, gente? Porque apareceu as grandes epidemias, né? Na medicina urbana da França, tem até uma série, que eu não sei se vocês já viram, chama Outlander. No segundo capítulo do Outlander, você tem uma hora que a pessoa que é médica, né? Ela é uma enfermeira, mas ela tem formação de saúde, e ela vê que a pessoa tem varíola. E aí se descobre que aquele navio que trazia pessoas com varíola era de um duque, e ele tinha esse navio, para as regras da época, tinha que ser posto fogo nele. E o duque tenta corromper o fiscal, mas não consegue. Então, é muito interessante, porque você vê como é que se concretizava isso. Você tinha... Foi o surgimento. Por que surgem as grandes epidemias? Porque era na época mercantil, onde os navios eles iam de um lado para o outro levando doenças. E, a partir disso, você começa também nas cidades a intervir, inclusive, no tamanho das ruas, que eram ruas muito estreitas, onde as pessoas... surge a história da quarentena, surge a vigilância, dentro de uma perspectiva diferente da que a gente conhece hoje. Nasce o medo urbano, o medo da cidade, característico de um novo cuidado e inquietude político-sanitária. Por exemplo, o cemitério dos Inocentes, que era um cemitério de crianças. Tem um esquema médico de reação à lepra. Medicalizar alguém era mandá-lo para fora e, por conseguinte, purificar os outros. Existia uma lógica de você se livrar dos outros, isolando-os, excluindo-os, né? E o esquema suscitado pela peste, o poder político da medicina consiste em distribuir os indivíduos uns ao lado dos outros, isolá-los, individualizá-los, vigiá-los um a um, constatar o estado de saúde de cada um e a sociedade em um espaço. A higiene pública é uma variação sofisticada do tema quarentena, e é daí que provém a grande medicina urbana, que aparece na segunda metade do século XVIII e se desenvolve sobretudo na França.
A medicina urbana, qual era o objetivo, né? Analisar as regiões de amontoamento, de confusão e de perigo no espaço urbano, e a individualização do cadáver, do caixão e do túmulo. Foi aí que surge a história dos cadáveres dentro dos túmulos, né? Que a gente, dentro daqui do caixão individual. Controlar a circulação, não dos indivíduos, mas das coisas ou dos elementos, essencialmente a água e o ar. E também fazer o alargamento das vias. Organizar as distribuições e frequências do que seja comum à vida urbana, o problema da propriedade privada, do subsolo e das casas. A inserção da prática médica em um corpus da ciência físico-química se fez por intermédio da urbanização. Uma medicina das condições de vida e do meio de existência pela passagem da análise do meio a dos efeitos do meio sobre o organismo. E, por fim, a análise do organismo. O aparecimento da noção de salubridade, que não é saúde, mas o estado das coisas, do meio e seus elementos constitutivos que permitem a melhor saúde possível. A higiene pública no século XIX, essencial noção na medicina social francesa, é o controle político e social desse meio. O problema da propriedade privada, princípio sagrado, nessa época, impede que esta medicina seja dotada de um poder forte. A medicina científica do século XIX tem origem na experiência dessa medicina urbana. Por que os pobres não foram problematizados como fonte de perigo médico no século XVIII? Foi somente no segundo terço do século XIX que o pobre apareceu como perigo. Qual é a razão política? A população pobre tornou-se uma força política capaz de se revoltar ou ser parte de revoltas. A criação de um sistema postal de carregadores também foi outra razão para os pobres começarem a ser identificados, porque antes ninguém sabia onde é que o pobre morava, onde é que o pobre vivia, não tinha como chegar no pobre, né? A cólera de 1822 cristalizou em torno da população pobre uma série de medos políticos e sanitários. O poder político atingiu o direito da propriedade da habitação privada. Então, antes, na medicina urbana, o poder político não podia invadir as casas, não podia entrar nas casas e fazer essa vigilância. A partir desse período, depois da cólera, o poder político já podia entrar, porque existia um medo muito grande com relação à cólera. E como a cólera ela é uma doença de saneamento e de pobreza, ela acabou sendo uma doença que ela causava medo nos ricos. Por conta disso, eles tinham que, de alguma forma, lidar com a pobreza. A medicina dos pobres na Inglaterra do século XIX surge com a lei dos pobres, que comporta o controle médico do pobre, ao mesmo tempo em que o beneficia, com o sistema de assistência. Então, o que a Inglaterra fazia? Ela oferecia um sistema de assistência gratuita e, ao mesmo tempo, ela controlava onde esse pobre estava, o que ele estava fazendo, onde ele estava vivendo, quais eram os indicadores. Um cordão sanitário funciona como proteção dos ricos em relação às epidemias vindas dos pobres, que recebem tratamento das doenças gratuitamente. É essencialmente na lei dos pobres que a medicina inglesa começa a tornar-se social, na medida em que o conjunto dessa legislação comportava um controle médico do pobre. A partir do momento em que o pobre se beneficia do sistema de assistência, deve, por isso mesmo, submeter a vários controles médicos. Os sistemas de health service na Inglaterra tinham controle de vacinação, isso já em 1875, viu, gente? Organização do registro das epidemias e doenças capazes de se tornarem epidêmicas, obrigando as pessoas à declaração de doenças perigosas, localização de lugares insalubres e eventual destruição desses focos de insalubridade. Há uma luta, por outro lado, contra a medicalização autoritária. Havia uma reivindicação do direito das pessoas não passarem pela medicina oficial, o direito sobre seu próprio corpo, o direito de viver, de estar doente, de se curar e morrer como quiser. Escapar da medicalização autoritária é um dos temas que marcaram vários grupos religiosos, com vida intensa no final do século XIX. Até hoje a gente tem, né, os grupos religiosos que são contra alguns procedimentos, inclusive as vacinas.
Medicina dos pobres. A medicina social inglesa possibilitou, por um lado, ligar 3 coisas. Assistência médica ao pobre, então o pobre pela primeira vez tinha uma assistência médica, um controle de saúde da força de trabalho, esquadrinhamento geral da saúde pública, então você conseguia controlar os indicadores e as forças de trabalho, permitindo às classes sociais ricas se protegerem dos perigos gerais. E, por outro lado, a realização de 3 modelos superpostos e coexistentes. Uma medicina assistencial, uma medicina administrativa e uma medicina privada. A medicina assistencial era essa que era feita no serviço social gratuito, a medicina administrativa era o gerenciamento desses processos de controle e de instituições, e a medicina privada era aquela que ainda continuava quem tinha condições de pagar. O sistema inglês possibilitava a organização de uma medicina com faces e formas de poder diferentes, segundo se tratasse da medicina assistencial, administrativa e privada, setores bem delimitados que permitiram, durante o final do século XIX e primeira metade do século XX, a existência de um esquadramento médico bastante completo. A medicina moderna, ela é individual? Porque há uma discussão, né, de que, na medida em que essa medicina é ligada a uma economia capitalista, ela é uma medicina individual, conhecendo unicamente a relação de mercado do médico com o doente e ignorando a dimensão global coletiva da sociedade. Pode-se dizer que a medicina moderna é individual porque penetrou nas relações de mercado, né? E aí o Foucault diz que não, né? Que a medicina é uma prática social que somente em um de seus aspectos ela é individualista, que é na relação médico-paciente. E eu diria que talvez nem nessa, porque se você considera de forma abrangente o sujeito no seu contexto, talvez nem seja individualista, né? O capitalismo, desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do século XIX, socializou um primeiro objeto, o corpo, enquanto força de produção e força de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência social ou pela ideologia, mas começa no corpo e com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal, que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia biopolítica. Biopolítica, para o Foucault, é o poder que você tem sobre a vida, né? O poder de controle. Não foi, a princípio, como força de produção que o corpo foi atingido pelo médico. Não foi o corpo que trabalha, o corpo do proletário que primeiramente foi assumido pela medicina. Foi na segunda metade do século XIX que se colocou o problema do corpo, da saúde e do nível de força produtiva dos indivíduos. E a Restrepo diz, se há finalizado os tempos modernos com a exagerada supremacia do curativo e o grande desenvolvimento da biotecnologia, que, à sua vez, está convertendo-se em um determinante de iniquidades em saúde, ao fazer a atenção médica cada vez mais custosa e inalcançável, né? A Restrepo faz uma crítica, né, dizendo que esse equilíbrio que antes existia entre a ígia e a panaceia, ela hoje não se dá, porque cada vez mais existe um exagero para a medicalização, para a biotecnologia, e as iniquidades são menos trabalhadas, né? Aí, gente, eu tenho um outro de tendências, tá? Essa aqui é a última coisa que é daquele filme O Físico, tá? E aí eu tenho um outro de tendências. Tem uma outra vertente que discute essa questão da saúde, da medicina social e da saúde coletiva, que ela se dá a partir das reformas de 1988, que nos países, no mundo inteiro, no Canadá, foi criado a visão de promoção da saúde com a Carta de Ottawa. No Brasil, foi a redemocratização do país. A América Latina como um todo, a década de 80 foi uma década de redemocratização. E no mundo inteiro se discutia a nova saúde pública, que era exatamente uma crítica a essa saúde pública que a gente viu aqui, que era
é uma saúde pública mais higienista, mais controladora, mais controladora do espaço que as pessoas vivem. A nova saúde pública ela foi influenciada pelos movimentos sociais, pelo movimento negro, pelo movimento de mulheres, pelo Maio de 68, que foi um grande movimento de pessoas de diversos tribos e gêneros. Todos esses movimentos juntos, eles formaram o ideário de uma nova saúde pública. E essa nova saúde pública no Brasil deu origem à reforma sanitária brasileira e à saúde coletiva, porque não é à toa que a gente não chama no Brasil saúde pública, né? Eu me lembro, quando eu não conhecia ainda essa história, eu achava super estranho, porque todo mundo, e eu estudava fora, e todo mundo chamava public health, e aqui a gente chamava de saúde coletiva, e eu não entendia por que era. Mas, na realidade, é saúde coletiva porque foi um movimento que quis se diferenciar dessa visão higienista da saúde pública. O que esse movimento de saúde coletiva queria? Ele queria que o corpo fosse direito das mulheres, que o direito à vida e o direito à sociedade fosse garantido, que os movimentos sociais tivessem participação, que o cidadão tivesse participação nas decisões políticas e sociais, que os gestores da saúde fossem comprometidos com a medicina de Estado e que garantisse o direito às pessoas à medicina de qualidade. Nesse aspecto que é criada, é nessa conjuntura que no Brasil, que no Canadá, por exemplo, é criada as cartas de promoção da saúde, a carta de Otto, da Adelaide e tal. Eu não coloquei aqui, gente, porque eu acho que ia ficar muito longo. Mas você tem todas essas cartas. Você tem um movimento na Inglaterra de cidades saudáveis, que esse movimento ele se fragilizou, ele não foi para frente, mas foi um movimento tentando a ideia de determinantes sociais da saúde e determinação social da saúde. Aí, no Brasil, a gente tem grandes nomes, como tem o Dr. Carlile, mas a gente tem Davi Capistrano, Lília Schreiber, Cecília Donângelo, Sérgio Arouca, o texto que eu ia trazer para vocês, que não é do Brasil, mas é do México, que é a Asa Cristina Laurel. A Asa Cristina Laurel ela fez um texto que foi a primeira vez que alguém demonstra, pelo menos na literatura da América Latina, que um país que não investe na cidadania, nas condições sociais, que não investe em saneamento, ele mata mais do que um país que investe em políticas sociais. E aí a gente pode comparar os países, por exemplo, se você vê o gráfico da Barbara Starfield, você vê o Reino Unido com um score de atenção primária lá no alto e um gasto público bem menor do que os americanos, que têm um score bem baixo de condições mesmo de atenção à saúde. Eles são péssimos, eles são super ineficientes porque eles gastam muito e eles fazem pouco do ponto de vista social. Que se eu tenho esses dados aqui, eu poderia mostrar para vocês no debate, tá? Eu vou só mostrar aqui um gráfico de tendências e aí eu abro para vocês. É um gráfico, uma apresentação, gente, que eu faço, que aí vocês vão ver, vocês que conhecem o meu pai, vocês vão ver a veia do Gervásio de Parma aqui. Desafios e resistências, tá? Estamos em evolução. Aí você tem o Harari, né? Fomes, pestes e guerra. Continuamos no mesmo passo? Será que esses são eternos problemas da humanidade? Segundo o Harari, né? Nós temos os mesmos problemas da China do século XX, da Índia medieval e do Antigo Egito. Inventamos um sem número de instituições, ferramentas e sistemas sociais e ainda matamos aos milhões de inanição, epidemias e violência. Nós temos também as novas epidemias. Hoje morrem mais pessoas por comer de mais do que de menos,
mais pessoas de doenças crônicas do que infecciosas e mais pessoas cometem suicídio do que somadas são mortas por soldados, terroristas e criminosos. Isso aqui, gente, foi tirado de um jornal, tá? Com a população de 224,8 mil pessoas de 328 assassinatos, a cidade de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, teve a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes do país em 2017. Isso foi tirado do Atlas da Violência, aliás, mas acho que eu tirei do jornal. Retratos dos municípios brasileiros. Então, quais são as tendências em saúde pública e medicina social? Biotecnologia, biopoder, biopolítica, controle sobre a vida, depressão e suicídios e necropolítica, que necropolítica é você decidir quem morre, quem vai viver e quem vai morrer. É o poder de decidir quem morre e quem vive. Isso são os nossos desastres que aconteceram nesses últimos tempos, o fogo, o óleo, a lama e o veneno. E nós temos isolamento, desigualdades e medicalização da vida. Antes que vocês cortem os pulsos, tem também transformações, né? Revoluções, movimento social e a luta diária. Isso é o Chile. Inovação, políticas públicas, evolução da ciência, criação in vitro, tratamento da AIDS, vacinas, políticas sociais inclusivas, novos medicamentos, robótica e nanotecnologia. Invenção, arte como forma de resistência, micropolítica e micropoder, estratégias cotidianas de mudança das práticas no cotidiano da vida. Acupuntura ambiental, que é uma estratégia hoje de tentar botar pontos de verde, escuta nas praças, redução de danos e o amor, que é sempre evolucionário, né? Então, eu termino com isso. E eu posso mostrar dados, tá, para vocês. Eu tenho dados que eu falei dos países e da medicina social, como é que está. É porque eu quis fazer mais curto. É isso. Deixa eu só parar de compartilhar. Então... Ok, Juliana. Muito obrigado pela palestra excelente. Você discorreu aí, de uma forma muito interessante, a história da medicina social. Eu queria fazer uma pergunta a você. Como é que está a medicina social no nosso país? Ou no nosso estado, né? Eu vejo a medicina social como assim, um ponto de extrema importância dentro da medicina como um todo. Eu costumo julgar que a medicina ela é socialista. Na sua essência, a medicina socialista, né? E eu faço um comparativo com as medicinas empregadas nos países mais ricos, né? E que há uma certa transposição disso para o nosso meio, em relação a medicamentos de alto valor, que chegam a um pequeníssimo número de pessoas, né? E nesse comportamento da medicina, entre aspas, né? Ela foge totalmente desse contexto social. Eu queria que você fizesse uma colocação em relação a esses pontos que eu mencionei e como é que a medicina social no Brasil ela está se apresentando. Eu vejo ainda muita fragilidade dentro dessa área. Não sei qual é a sua visão. Houve crescimentos, mas ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas, principalmente nessa área de doenças infecciosas, controle de doenças como a tuberculose, hanseníase. Isso realmente, logicamente, que tem um poder econômico por trás de tudo isso, né? Que interfere e compromete essas ações,
mas eu gostaria que você fizesse uma abordagem, uma reflexão sobre isso aqui conosco. Olha, Plínio, obrigada pela tua pergunta, né? Essa questão da medicina social, como é que ela está hoje, ela é aquilo que eu comecei a dizer da reforma que aconteceu nos países a partir do nascimento da nova saúde pública. Então, no Brasil, a partir da criação do Sistema Único de Saúde, paralelo a isso, também foi criado vários, como a gente chama de modelos de atenção à saúde. Você tinha um modelo de atenção à saúde, mas a gente, infelizmente, o modelo hegemônico ainda é biomédico, tá? Mas o modelo sanitarista e o modelo de vigilância, ele cresceu muito. O Brasil, ele teve a criatividade, né? O mundo, em 1978, ele teve uma conferência de cuidados primários em saúde, que a gente carinhosamente, né, chama do Encontro de Alma-Ata, né, a Conferência de Alma-Ata, porque aconteceu na cidade de Alma-Ata, que, na realidade, isso não foi inventado ali, tá? Dawson, em 1920, já discutia essa questão de você ter uma saúde descentralizada, de você ter uma saúde perto das pessoas, comunitária. E a gente aqui também já discutia estratégias de fazer trabalhos comunitários. Você, em 1980, na época do governo Tasso, você tem a criação dos agentes de saúde, que depois se transformou num programa para o Brasil inteiro, e inclusive exportado. Mas antes disso, você tem a Alma-Ata, essa discussão assim, qual é a forma que a medicina pode ser mais social e mais comunitária? É você adotar a atenção primária como uma estratégia de cuidado. Você trabalhar com essa medicina descentralizada, vamos dizer assim, com essa medicina mais perto do cidadão, com essa medicina que se organiza para compreender esse território. Uma das coisas importantíssimas é a ideia do território vivo, do Milton Santos. É que o território, ele fala por si. Você precisa trabalhar com o território, porque quando você recebe uma pessoa no seu consultório, mesmo sendo um monte clínico, você vai receber uma pessoa que ela está carregada com os processos sociais dela. Ela vem com isso, tá? Se você atende essa pessoa de uma forma humana, que eu sei que você atende, você, ao longo do tempo, você vai compreendendo quem é essa pessoa, quais são as outras questões que estão influenciando naquele adoecimento. Todo médico bom que eu conheço olha para a pessoa e vê que não é só o físico que está se manifestando ali, todas as outras coisas juntas, misturadas. Então, a visão de atenção primária, ela tem essa vantagem, e ela tem uma vantagem no Brasil porque ela é feita em equipe. Não é só o médico que trabalha. Você trabalha com enfermagem, você trabalha com agente de saúde, você divide responsabilidades. Qual é o problema da medicina social hoje, para responder a tua pergunta, no país, certo? Não teve investimento nos últimos anos. O último investimento que teve na atenção primária no país foi o programa Mais Médicos. E mesmo assim, com todas as críticas que se possa fazer por conta de ter sido investimento só na categoria médica, né? Mas também é a categoria que mais falta dentro da atenção primária. Então, é justo, né? E aí a gente fez o investimento na atenção primária. O meu doutorado foi para avaliar os efeitos desse programa no trabalho médico. Então, eu posso dizer mais do que ninguém que teve efeito e que esse programa ele teve coisas negativas, obviamente, mas teve muita coisa boa. E depois não teve mais nem investimento. Então, você tem hoje um agente de saúde, o doutor Carlito pode falar melhor do que eu, que tem medo de entrar nas casas por conta do tráfico. Hoje é exigido do agente de saúde que ele tenha quase um doutorado para poder ser agente de saúde, né? Ele tem que ter uma série de tecnologias. Não é mais aquele agente de saúde que está ali na comunidade, que conhece esse serviço. Muitas vezes ele acaba conhecendo, ele se interessa, ele se identifica. E não é só isso. Nossa equipe de saúde da família,
não foi estruturada a nossa atenção primária para fazer pequenos procedimentos que poderiam tirar as pessoas do fato de ir ao hospital. Então, o nosso médico ele não faz sutura, muitos deles não botam DIU, muitos deles não sabem fazer uma identificação de uma questão respiratória, vocês aí do pulmonar, né? Então, assim, esses médicos, você sabe quem é a culpa? A culpa é nossa que estamos na academia, nós que estamos formando essas pessoas. A gente forma os nossos médicos para raridade. A gente não forma os nossos médicos para atender o cotidiano da vida. Então, muitas vezes, essas pessoas chegam totalmente verdes, não tem estrutura, e aí é muito difícil, você não faz medicina social sem estrutura. Outra coisa, nós temos um per capita de $500. Você sabe quanto é o per capita? O público, né? O público. De $500. Você sabe quanto é o per capita do sistema público do Canadá? É $4.500. Então, como é que eu quero comparar? Né? Eu tenho $500 para trabalhar no público, porque o Brasil hoje eu acho que ele gasta em torno de 2.000 per capita, mas a maior parte é privado. Porque você tem uma parte que é de medicamento, que é todo comprado pela população, pelo bolso. Você tem uma parte, tudo bem, tem uma parte que o medicamento é subsidiado pelo Estado, é oferecido pelo Estado, mas tem muita medicação que a própria população compra. Aí você tem, além de medicamentos, você tem o gasto com as clínicas privadas, com o sistema de seguros. Então, assim, o nosso sistema público de saúde, ele é desenhado para ser lindo. Mas na hora que a gente vai fazer a prática dessa medicina social, ela é muito complexa. Por quê? Porque eu preciso dar estrutura para esse sujeito trabalhar, eu preciso formar esse sujeito bem, eu preciso ter programas de residência. Você sabe quantos médicos de família são formados em medicina de família no Brasil? Você sabe quantos são formados em Portugal? Todos. Todos os médicos de família em Portugal têm residência em medicina de família. Você sabe quantos são os nossos? A última vez que eu chequei, no Ceará era 100 e pouco. Como é que você quer fazer medicina de família com qualidade se o cara não tem residência nessa área? Sabe? Mas, Juliana, nesse aspecto, só para eu passo já a palavra a você, Jorge. Também não falta, porque tudo é atrativo, assim. Você tem que ter uma atração para poder chamar essas pessoas, principalmente o jovem, né? E eu vejo, assim, muito frágil o espaço destinado a esses médicos, né, que querem participar desse tipo de trabalho. E eu acho que isso afasta, de alguma forma, né, essas pessoas. Então, assim, não é só o médico que não quer ir. Não, eu não estou Mas, culpabilizando o médico, não, viu? Eu estou falando da estrutura. Não estou culpabilizando o médico. Tá certo. Jorge. Boa noite, Juliana. Meu nome é Jorge Matos. Eu achei interessante esse seu comentário fazendo a diferença da medicina americana e da inglesa. Que assim, a medicina americana, ela gasta tudo que pode com alguns pacientes e, às vezes, nada com outros, né? Inclusive, eu me lembro que no primeiro governo do Clinton foi feita uma equipe médica para estudar os custos da medicina e, naquela época, eles já viram que a medicina era impagável. Não tinha como você, para dar aquele nível, não teria condição. E o que eu acho interessante é porque na nossa faculdade, e tanto na faculdade como nos hospitais onde tem internato e residência, o que eu percebo é que o ensino é sempre centrado assim, que tem uma tecnologia boa, que tem um medicamento caro, que tem isso, que tem aquilo. Então, a maioria dos médicos, o que importa é saber que, sim, que eu sei pedir isso, pede aquilo, pede um monte de exame, sem racionalidade.
Quer dizer, uma medicina, às vezes, até eficaz para um paciente, mas pouco eficiente para o restante da população. E eu acho que o erro para isso é, assim, um é uma questão cultural, que a gente olha muito, se espelha muito para o lado americano. Mas o outro, que é um defeito, é das nossas instituições de ensino, incluindo as faculdades, os hospitais e escolas, que talvez não direciona para isso. Eu queria que você fizesse algum comentário na sua experiência, o que é que pode ser feito com relação a isso. O outro é o Carlyle, também tem muita experiência com essa área, o que é que ele acha? O José Henrique, doutor José Henrique, quer fazer uma pergunta. Aí depois eu passo para o doutor Carlos. Mas você não vai responder a pergunta do George, não? Primeiro, eu já posso fazer a pergunta. Não, pode fazer, aí eu respondo em bloco. Assim, é um comentário e também pergunta. Quer dizer, são dois comentários. Quero lhe parabenizar pela sua excelente palestra, gostei muito. E queria desde já, lhe convidar para um evento que vai haver pela internet, que é um webinar da Academia Cearense de Medicina. Eu não sei exatamente a data ainda, pode mudar, mas possivelmente vai ser em julho ou em agosto, que é uma palestra de dois médicos, o doutor Ivan Morafé e o Paulo Reis, sobre os médicos do Ceará, quem somos e onde estamos. Eu acho que vai lhe interessar, pelo que você falou, eu acho que você vai mostrar para a gente a população, né? As especialidades, as locações, os fluxos do interior para a capital, etc. Tal. Então, desde já eu queria lhe convidar, certo? Eu vou, inclusive, anotar aqui para dar um alerta para o Plínio, quando for para ele lhe convidar para essa webinar. Certo? Obrigada. Segundo ponto é o seguinte, tem uma coisa assim que me deixa curioso. Pode ser que eu esteja totalmente errado, até na minha curiosidade, aí eu gostaria que você me ensinasse, me alertasse, assim, você está totalmente errado por causa, quais as causas do erro, né? É o seguinte, você começou aqui falando da Grécia, e eu, estudando a Grécia, com um pouco que eu conheço da Grécia, eu vi que eles tinham uma atitude assim muito ativa no sentido da atividade individual da promoção da saúde. Eles nem sabiam algumas coisas, mas já faziam de maneira correta. Por exemplo, os jovens eram educados nos ginásios, onde eles dedicavam uma quantidade de tempo grande à formação intelectual, essa formação assim puramente racional e cognitiva, mas um tempo grande também à formação do corpo, ao exercício físico, aqueles cuidados com o corpo. E, surpreendentemente, algumas pessoas viviam muito tempo lá na Grécia, tinham uma longevidade grande. Então, essa prática do ginásio eles levavam para o resto da vida, né? E eu vejo, por exemplo, hoje, uma prática totalmente diferente. Hoje em dia, a coisa assim está, talvez por conta da mercantilização, ou do aspecto de mercado, a saúde e a cura é uma coisa que você compra, é um remédio que você compra, é uma consulta que você compra. E o aspecto individual, do seu cuidado próprio com a saúde. E hoje em dia nós estamos descobrindo, por exemplo, a medicina que o exercício físico é uma coisa que tem uma potencialidade muito grande de cura. Eu mesmo estou trabalhando agora com exercício físico lá no meu laboratório, estou trabalhando assim arrastado. Eu fui arrastado para um projeto, né? Foi um desafio que uma aluna fez, e depois que eu vi o quanto o exercício físico pode ser benéfico, no sentido da manutenção da saúde, eu fiquei admirado e diria até que esse trabalho mudou a minha vida, porque hoje em dia eu me preocupo com exercício físico, porque eu vi o quanto ele é benéfico, mas não é só eu, não. A ciência está descobrindo também isso aí. Então, eu vejo assim, o aspecto individual muito deixado de lado, sabe? Passou a ser uma coisa passiva, que você tem dinheiro, você compra uma consulta, você compra um remédio, você compra uma cirurgia, mas o aspecto individual, em comparação com os gregos, por exemplo, eu acho profundamente esquecido. E eu queria entender isso aí. Outra coisa também, eu vejo o aspecto psicológico da pessoa profundamente esquecido. Tem um aspecto individual também, e que no individual tem um coletivo. Eu, durante todo o meu curso de medicina, o que eu vi falar, por exemplo, sobre placebo,
foi todo do ponto de vista da farmacologia, do remédio. O placebo era aquela coisa ruim que atrapalhava a indústria farmacêutica, porque para você lançar um remédio, você tinha que estudar até que ponto aquele efeito era placebo, era um efeito, uma eficácia realmente real. Mas enquanto que o placebo, quer dizer, o que origina o placebo, que é o aspecto psicológico da manutenção da saúde e da cura, ela é totalmente esquecida, pode ser uma coisa muito boa para ser publicada ao nível individual e ao nível também da prática de saúde, né? Então, eu me pergunto como é que isso aí pode ser assim tão esquecido como de fato é. Aí pode ser que eu esteja errado, você possa me dizer, não está sendo esquecido, né? É só uma impressão sua. Mas, pelo que eu vejo, eu sinto e acredito que é uma coisa assim profundamente esquecida, né? Se tornou uma coisa assim que ficou muito passiva de compra, inclusive com variantes. Por exemplo, nos Estados Unidos, você vai a um médico, eu morei 6 anos nos Estados Unidos, e você faz uma consulta e o médico diz, não, você está tudo bem, não precisa de nada, vai embora. Certo? Eu estou comprando aquela tranquilidade. Eu vou ao médico e ele diz que eu estou bem, eu vou. No Brasil é um pouco mais complicado. O médico tem que passar um remédio para o paciente. Se você não passar um remédio, ele acha que aquela consulta ali não prestou. É só a mera orientação. Então, eu pergunto assim, na educação e na educação em saúde, não está faltando esse componente aí do cuidado individual ativo com a sua própria saúde, como era um componente tão importante na sociedade grega, e também da compreensão psicológica da coisa? Bom, respondendo ao Dr. Jorge, Dr. Jorge tem um filme que ele chama SOS Saúde, que é sequel, aquele filme do Michael Moore. E o Michael Moore mostra que a Hillary Clinton, naquela época, pensou em fazer a reforma que o Obama fez, né? Mas aí a indústria foi lá, né? A indústria não, o mercado, que é um mercado grande, né? O mercado da saúde nos Estados Unidos, o mercado foi lá e pagou a ela e vários outros, o mercado da saúde, então, vários outros eles foram pagos, e aí essa reforma no governo Clinton, ela foi abafada, e aí o Obama, como era uma coisa de campanha, ele acabou fazendo, mas também fez com muita restrição, não era do jeito que eles tinham pensado e desejado. Eu costumo dizer que todo sistema de saúde é um reflexo da sociedade que a gente tem, né? Então, o nosso sistema de saúde é um reflexo da nossa sociedade, assim como o americano é e como o inglês é. A gente tem esse sistema desigual, que, por exemplo, você vai no Canadá ou na Inglaterra ou em Portugal, o pobre e o rico vão para as mesmas unidades de saúde, para os mesmos hospitais. Você não tem o rico indo no Monte Clínico e o pobre indo no Hospital Geral, né? Aqui no Brasil é assim, né? O pobre vai no SUS, o rico vai lá no seu, ou paga um plano de saúde ou paga o seu próprio. Então, essa desigualdade social, ela já gera um problema sério, que é a qualidade do serviço público. Porque as pessoas que são mais abastadas e que têm mais acesso à informação, elas não estão lá para reclamar da qualidade daquele serviço público, né? Então, é um problema sério, eu concordo com você que tem uma questão aí de formação, a gente é formado para a raridade. Eu acho, com relação à pergunta do Dr. José Henrique, eu acho que a gente tem uma tendência hoje, doutor José Henrique, por conta das doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem uma tendência hoje a valorizar mais a atividade física, mesmo na medicina social. Tá? Na medicina social, você tem, por exemplo, as equipes hoje de saúde da família, elas contam com o apoio de educadores físicos. As pessoas estão aprendendo a lidar com a questão da atividade física. E você tem toda a razão, na Grécia Antiga, tanto em Atenas como em Esparta, né? Esparta, o corpo ele era valorizado e ele era cuidado porque era para formar guerreiros. Né? Então, ser guerreiro era uma, como é que a gente pode dizer? Era um privilégio. Então, eles cuidavam muito do corpo para formar os guerreiros. Em Atenas, era essa questão
do corpo pela saúde mesmo, pelo corpo, e pela estética, pela beleza, né? Tinha uma série de coisas aí. E a gente tem que aprender com eles, continuar aprendendo. Acho que a gente tem um filho lá dos templos do Asclépio, que são os spas, né? Só que a gente tinha que ter esses espaços para a comunidade, né? A gente tinha que ter esses espaços distribuídos por aí. Não é o spa do fulano de tal que você, quando tem dinheiro, vai lá, né? Tinha que ser os spas distribuídos, tinha que ser atividade física. Eu acho que as academias na rua, elas ajudaram um pouco a população a começar a fazer exercício. Tá, doutor Carlitos, você quer falar, né? A questão das ciclovias, né? Eu não sou muito fã desses governos municipais que a gente teve, mas eu acho que uma coisa que eles fizeram muito bem foi a mobilidade urbana. Eles melhoraram muito a mobilidade urbana, né? Vamos passar aí para o doutor Carlilo, que ele sabe muito mais do que eu desse negócio. Está sem áudio, doutor Carlito, está sem áudio, tem que ligar o microfone. Pronto, tem áudio agora? Tem, sim. Plínio, primeira coisa é parabenizar você por trazer a Juliana para esse momento nosso. Poxa, que beleza. Não só o conteúdo, mas a didática, Juliana. Você está com uma professora especial, né? A forma como você apresentou, toda a história, né? E o conteúdo filosófico, político, social. Poxa, é muito bonita essa sua apresentação. Poxa, e Plínio, importante demais você trazer esse tema, não é? Eu sinto falta da gente discutir essas coisas, mas ainda bem que vem a Juliana e dá um show aí de apresentação, né? E aí levanta essas questões que foi colocado aí pelo Jorge, pelo Henrique. É claro que nós temos muito que caminhar no nosso Brasil, mas esse tipo de discussão é essencial para que a gente possa avançar, né? Tá, a Juliana coloca desde o tema da universidade, como é que nós estamos na universidade, aí o George também coloca isso, e o Henrique, que também é professor, está lá na farmacologia. Então, desde o tema da universidade, do ensino e da sociedade, né, da divisão dos recursos, da forma como se organiza o sistema de saúde. Pô, Juliana, muito bom rever você e com toda essa didática que você trouxe, riqueza de informações. Toda essa história vem lá dos gregos até chegar aqui. Só faltou falar um pouquinho aqui dessa última, do Cabeto, nesses últimos dias que você participou intensamente, né? Não sei se vale a pena colocar, mas vamos deixar aí para os colegas que aproveitarem esse seu momento e essa sua fala. Poxa, riquíssima apresentação, Plínio, poxa, parabéns, muito bom trazer a Juliana para esse momento. Que lindo, né? Que lindo ele, né? Obrigada. Professor João Martins. Ligue seu som, professor. Deixa eu tirar meu áudio. Microfone, João. João, liga teu microfone. Vocês estão me ouvindo? Ok. Bem, Juliana, os parabéns, porque a gente percebe o expositor quando ele sabe a matéria. Você sabe a matéria, mas você sabe da forma a matéria, da estética a apresentação. Você tem um estilo cativante na pedagogia. Muito bem. O tema, imprescindível. Eu ia fazer alguns comentários. Uma vez, eu sou muito ligado ao pessoal do programa da Rádio Universidade, doutor Antero Coelho Neto, né, nosso professor, que chegou o apóstolo da longevidade, e ele nem foi tão longevo na vida dele, mas ele pregava, e ele pregava a longevidade com qualidade. Aí a Rádio Universidade, amanhã mesmo vai ter uma temática. Então, é o seguinte, a saúde, você falou no SPA, né? SPA é uma abreviação latina, que é sanitas, P do per, e o A, aquam, é a saúde pela água. SPA, coisa antiga. Bom, aí você falou sobre... Eu quero dar um testemunho
O Vicente está aqui, o Vicente formou-se, a Márcia formou-se antes do Vicente, o Vicente formou-se antes de mim, e o Carlito também, antes de nós. Mas naquele tempo, a ser sanitarista era subestimado. Era subestimado. É aquele cara que não conseguiu enfrentar o consultório médico, que era muito atraente pelos honorários, ia fazer... Nós chamávamos, ironicamente, nosso professor de medicina de higiene, o doutor Francisco Araújo, chamado de Chiquinho, tinha a bossa nova da época, a gente chamava de fossa nova. O Vicente sabe disso. Fossa nova, quase ridicularizando, onde nós sabemos que a prevenção é muito mais barata e muito mais eficaz do que curar, embora ambos os vieses são importantes. Então, você falou muito bem sobre isso, e eu tive o prazer de conhecer o Sérgio Arouca. Ele chegou a ser deputado federal. E ele dizia que, para o consumo, a pior coisa que existia para a indústria farmacêutica era o paciente morrer. Porque só custava o caixão de defunto e o velório. E o paciente vivo consumia. É como aquela história. A guerra precisa de armas. E as armas precisam de guerras, né? Mesma coisa. A saúde precisa de remédio, terapêutica. E os remédios precisam de doentes. O consumismo. Então, uma vez eu fiz uma palestra para o pessoal da longevidade e multidisciplinar, que eu disse assim, olha, se eu fosse dar título a essa palestra, eu dizia do pajé à equipe de saúde. Não se fala mais no médico, é equipe de saúde. E aí, em homenagem a uma reverência especial ao Carlile, que acreditou nisto, que superou até esse desgaste midiático. O Carlile se tornou célebre. O Carlile não está atrás de ser celebridade. Ele é célebre sem buscar a mídia. Ele é em essência. Então, essa figura de agente de saúde, eu sou do interior, eu sou de Ipu. Só pela prática do soro caseiro, ele salva muito mais gente do que o neurocirurgião Flávio, do que o cirurgião João Martins cardiovascular. No máximo, nós ficamos quase na paliação. E esse homem lá, quase analfabeto, que morava na comunidade, só por isto, quando sai como uma criança nasce escurinha, cianótica, sabe que é um negócio que mexe com o coração ou com o pulmão, sabe que tem que sair dali e procurar outro ramo. E eu me lembro, com esse negócio de custo de saúde, o Canadá gasta muito mais que o Brasil. Falou $4.500, tem um tempo que era $2.000. Os Estados Unidos é o que gasta mais e é o que menos dá uma boa medicina. A medicina dos Estados Unidos pública é uma calamidade. E aqui nós, no Brasil, teve um tempo que era $100. E nós estamos agora... Aí o Harari, que é o maior escritor lido da atualidade, maior. Acho que está sendo mais lido do que a Bíblia. Inclusive, ele se contrapõe, ele se diz agnóstico. E ele diz assim, tudo bem, nós estamos vivendo muito, mas nós estamos vivendo mais felizes, né? É outra coisa. No entanto, o Domênico De Masi perguntaram, e aí, no ócio criativo, e nós estamos melhorando? Eu disse, estamos, não interessa, estamos. Por quais motivos, por quais nobres ou não. Ele diz assim, qual é o maior predictor de melhora? É a longevidade. O brasileiro, em 1950, ele vivia 50 anos, é fácil, 1950, 50 anos, a média de idade. Hoje, o homem brasileiro, há alguns 3 estudos últimos, chegou em 72, de 72 não subiu. E a mulher chegou a 76, foi para 78. Mulher coopera mais. Então, eu quero dizer que isso que está acontecendo agora é um sinal de progresso. Agora, nós, um grupo de médicos, chamamos uma professora
que tem um dom da palavra e tem a essência do conhecimento e é empolgado com a causa, isso é um progresso para nós. Nós estamos nos debruçando sobre essa problemática. Acho, viu, Plínio? E acho, Henrique Leal, que a Juliana nós vamos levá-la ao Benfica, né? Para a coisa ficar bem, né? Então, é lá na academia, criar espaço para que nós da academia tenhamos uma mente mais aberta para as coisas da nossa responsabilidade, que é a cidadania. E, olha, só para terminar mesmo, e se eu pedir a palavra, não me concedam, para o bem comum de todos vocês, o Napoleão Bonaparte nasceu em 1769. Quando a Revolução Francesa estourou, ele tinha em torno de entre 20 e 25 anos. Ele se demonstrou um grande estrategista, terminou sendo o imperador. Ele dizia assim, só existe uma coisa mais cara do que a saúde. Era a guerra. Ele dizia a guerra. E de guerra o Napoleão entendia, né? Convenhamos. Né? E naquele tempo, o tratamento era com ventosas. Era mais botar o paciente no leito e lhe dar um certo conforto. Eu parabenizo, viu, Plínio? Eu acho esses temas muito importantes. Acho que nós devemos perseguir esse tipo de temática que nos enriquece. Muito obrigado, Juliana. Obrigada, professor. Não, professor. Pois não. Doutora Márcia. Primeiro, gostei muito da palavra do João Martins, foi perfeito, João. E, segundo, eu nunca vi tanta empolgação como da Juliana. E como eu sou empolgada desde que eu nasci, então é fantástico a gente ver esse entusiasmo, esse gosto e a crença, porque se você só está dizendo isso para nós, você acredita piamente e demonstra os pontos nos quais devemos acreditar. Você deu um recado para mim, assim, da mosca, como eu diria, né? E por conta disso, e também por conta da minha empolgação, eu adquiri alguma experiência no convívio assíduo perto do povo. E mantive esse convívio cuidando de doença. E uma doença, digamos assim, capaz de ser controlada, prevenida, nessa atitude de promoção da doença. Então, a experiência dentro do contexto é muito forte na nossa mente. É tão forte que agora eu já estou com outra vontade de mexer com outra coisa ligada à experiência. E essa será a nova experiência. E assim a gente vive. Você mostrou para nós a sua experiência. O que você contém, o que você pode passar adiante, né? E eu fiquei hoje bastante feliz, porque eu estou aqui com o Carline, né? E eu gosto muito do trabalho dele. A gente, às vezes, entra até de madrugada conversando sobre o que se faz e tendo ideias e tudo, e isso anima a vida. E eu acho que o ânimo vem da ideia e do entusiasmo. Então, eu agradeço demais, Plínio, essa sua ideia de trazer a Juliana aqui, muito. Eu só aprendi, porque foi uma colocação didática perfeita. Conhecimento, segurança e transmissibilidade de ideias. Agradeço muito, estou feliz demais hoje nesse Vamos Conversar desse momento. Obrigada, viu, Plínio? Obrigada, Juliana. Parabéns 1000 vezes. Eu posso Obrigada, fazer uma pergunta? Pois não, doutor Wagner. Juliana, não sei se você conhece a minha filha, que também é psicóloga e professora universitária, a Ana Vládia. Conheço demais. Eu sou o pai da Ana Vládia. Ah, tá aí, uma revolucionária. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, parece-me que, segundo alguns papéis que eu li recentemente, que os 2 países do mundo que têm a medicina social mais evoluída são Portugal e Cuba. Continua isso? Ainda está valendo? Olha, tem muita gente que diz que Espanha é o melhor país, é o país mais evoluído, porque Espanha... Qual é o problema de Portugal? Portugal e Cuba têm uma ótima atenção primária. A melhor atenção primária que tem é Portugal e Cuba. Mas nenhum dos dois, eles são desenvolvidos na área hospitalar.
E Espanha é mais desenvolvido na área hospitalar, né? Mas se você for colocar os três, Cuba, Portugal e Espanha, eu acho que é uma boa... Eu acrescentaria as Filipinas, né? Que dizem que é muito... que o sistema... Eu não conheço, tá? O sistema, mas pela literatura dizem que o sistema tem crescido muito, que é muito bom. Eu acrescentaria a Inglaterra, apesar de estar se privatizando por dentro, mas ainda é um sistema muito bom, né? Ele está cada vez mais privatizado por dentro, mas ele, para a população, ele ainda chega como um sistema muito bom, né? Eu não sei se vocês sabem que o primeiro sistema universal de saúde, ele é russo, né? É o semástico. Ele foi criado na Rússia. Depois, é porque nunca, quando a gente vai contar a história, as pessoas nunca contam a história que vem daquele lado, né? Só conta a história que vem da Inglaterra para cá, né? E o sistema cubano, ele é muito... Isso eu tenho, inclusive, uma apresentação sobre os sistemas, né? Então, o sistema cubano, ele é muito parecido com esse sistema semástico, que é esse primeiro sistema que foi criado universal. E o que difere os sistemas hoje é que uns são assistenciais, como o americano, que é o que a Sônia Fleury chama de cidadania invertida. Você só trata de cuidar quem não é considerado cidadão. Aquela pessoa que é totalmente pária da sociedade, aí você vai cuidar e os outros todos você esquece, né? Vamos dizer assim. E o de seguro social, que é um seguro, como tem na Costa Rica, e é o sistema francês, que é o mais emblemático, que é um sistema que você é meritocrático. Se você contribui, se você está no mercado formal, você tem acesso ao sistema. É como as nossas caixas de previdência, antes de entrar o SUS, né? E o sistema universal, aí sistema universal você tem Portugal, Espanha, Inglaterra. O Brasil tenta imitar o sistema universal, mas tem problemas, mas ainda é um grande sistema público, né? E você tem o cubano, o canadense, que o canadense também é um sistema... O problema do canadense é que é muito caro. Hoje, o sistema canadense está custando 50% do orçamento público. Então, é um sistema que não se sustenta a longo prazo. Isso é que é um dos grandes problemas. Eu não sei qual foi de vocês que me perguntou qual seria o grande problema. Eu acho que foi o Plínio. O grande problema hoje, Plínio, um dos grandes problemas de você sustentar um sistema universal de saúde é o custo. Por quê? Porque como a gente vive num mundo capitalista, quem manda no custo da saúde são as grandes corporações. Assim como quem manda em todos os outros mercados. E aí, para você manter tecnologia de ponta, para você manter medicamento de último tipo, para você manter uma série de coisas desse sistema, você precisa de dinheiro, né? E aí, como é que você paga esse sistema? E é um sistema cada vez mais medicalizado. Hoje em dia, a gente chega numa emergência da São Carlos, o rapaz, antes de olhar para você, ele pede uma ressonância magnética, uma tomografia e não sei mais o quê, né? Que aí eu acho que é um problema da formação, né? Que esse tem um problema de estrutura, mas tem um problema da formação. Eu me lembro que teve um rapazinho que fez residência com a gente, doutor Carli, lá na prefeitura, quando o Dorico era secretário, ele fez residência. A primeira vez que eu fui consultada por ele fez todos os exames perfeitos, ele fez exame de toque, que é raro, né? Ele fez não sei o quê, fez tudo direitinho e não me pediu um monte de exame. Eu disse, eu conheço esse rapaz. Aí eu descobri que ele tinha sido formado na nossa residência. Mas aí, quando foi 2 anos depois, eu encontrei esse rapaz num outro equipamento de saúde, o rapaz olhou para mim, ele não me reconheceu, e ele já foi pedindo um monte de exame de imagem. Sem olhar para mim, sem fazer... Aí eu olhei para ele, eu disse, mas rapaz, como eu sou bocuda, né? Como diz a Márcia, eu sou empolgada. Aí eu disse assim, me diga uma coisa, você não é o meu aluno e você não tinha feito o exame tudo bem direitinho, agora tu tá me pedindo esse monte de exame?
sem nem me fazer. Aí ele olhou para mim e disse assim, não, mas é porque hoje em dia, não sei, o bichinho ficou todo enrolado. Eu acho que a convivência com esse mercado, nesse espaço, foi tirando dele essa ingenuidade ou essa, como é que se diz? Essa entrega, né, dessa medicina mais, vamos dizer, ampliada. Para você ver que a gente não é só na formação básica que a gente tem problemas, é no cotidiano, quando a gente convive um com o outro, aí o menino diz assim, diabo é isso, tu faz exame? Não, meu filho, peça logo aí uma ressonância, porque se você não pedir, depois, se tiver um negócio sério, tu não capturou. Aí pronto. Entendeu? É por aí. Juliana, era exatamente esse ponto que eu estava querendo chegar, porque eu acho que não é só assim, não é só na universidade, são nos hospitais universitários e mesmo nos outros hospitais, que é exatamente isso que você está colocando. Existe uma insegurança nossa de, por exemplo, ver um paciente e ele ter alguma coisa ou não ter pedido tudo de exame para garantir. E eu acho que os médicos que são orientadores, eles passam essa insegurança e procuram fazer isso. Quer dizer, ele está fazendo... Nós que somos mais pobres que os americanos, nós estamos fazendo um sistema americano, se baseando tudo em exame, caríssimos, sem fazer uma história bem feita e sem criar uma racionalidade, querendo tapar todos os pontos com exames caríssimos, que muitas vezes não sabem nem interpretar. Isso aqui é o pior. A gente tem uma coisa hoje, gente, que eu tenho estudado, porque eu estudo muito comparação de sistemas. Hoje eu estou estudando uma coisa que é a proletarização do trabalho médico a partir das grandes corporações médicas, né? Como a Golden, a United, o próprio Apivida. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje no Apivida e em alguns outros, os médicos eles são hierarquizados como Gold, Silver e Bronze, né? Então, eles são bronze no Apivida, como todo o equipamento é deles, o médico é bronze se o médico pedir muito exame. Ele vai subindo se ele parar de pedir exame no Apivida. Já na United, né, a Mil, não sei o quê, como eles ofertam para outras operadoras, eles ganham com os exames, aí o médico é Gold se ele pedir muito exame. Se ele não pedir muito, ele vai caindo na... E esse negócio de ser médico Gold, Silver, você tem vantagens. Você tem vantagens que o médico vai adquirindo nesses espaços, né? Então, daqui a pouco, esses meninos vão estar tudo engajados nesse negócio de querer ser Gold. E aí, isso vai dar um problemão, né? Infelizmente, a gente está rindo aqui, mas é uma coisa triste, né? Que o mercado faz com a gente, né? Que o mercado faz com a gente. É isso aí. Eu gosto de chamar o imperador mercado. É um imperador forte esse, viu? Juliana, me responda uma questão. O investimento na saúde, ele por si só, ele não agrega valores econômicos que podem, por exemplo, até mesmo sobrepor um investimento maior? Você está falando do investimento da saúde como negócio? Do investimento em distritos, é isso que você está falando? Ou você está falando do investimento na própria atenção à saúde? Não, em atenção à saúde. Certo. Não, o investimento em atenção à saúde, é claro que você ajuda, porque tem aquela lógica. Se você tem pessoas mais saudáveis, mais felizes, do ponto de vista da produtividade, né, que foi assim que a Alemanha criou o programa de Estado, você tem pessoas mais produtivas, você tem mais riqueza. Mas existe hoje uma lógica, que até o doutor Carlito estava envolvido nisso, né, o Cabeto, que é você investir no complexo industrial da saúde. Por exemplo, o PIB do estado do Ceará é baixíssimo,
e a gente fica investindo em indústria de calçado, indústria de bolacha, né? Bolacha é coisa que não faz nem bem à saúde, né? Segundo vocês. Coisa com farinha branca. Então, existe hoje uma ideia de você investir, em vez de você, por exemplo, atrair empresários industriais e subsidiar essas pessoas para fazer bolacha ou fazer calçado, você investe no que a saúde precisa consumir. Por exemplo, um fio de sutura não é nada, né? Mas você imagina quantos fios de sutura vocês que são aí cirurgiões, quantos são usados no Ceará inteiro e quanto disso é gasto, né? Por exemplo, alimentação parenteral, alimentação enteral, um stent, né? Então, se você investe nessa indústria da saúde dentro do Ceará e você diminui o custo da saúde para nós e você aumenta o ganho, né? Aumenta o PIB da saúde, aumenta a riqueza do sistema, fazendo algo que é uma coisa positiva, vamos dizer assim, né? Isso é uma discussão que o Cabete, seu amigo, faz demais, né? Ele adora essa discussão. Mas isso é uma discussão que, inclusive, tem sido nacional, né? O Complexo Industrial da Saúde, a Fiocruz lidera essa discussão, né? O Carlos Gadelha discute muito isso. A Fiocruz do Ceará tem tentado investir em biofármacos, né? Doutor Carlos pode dizer melhor, que se a gente produz medicamentos também próprios, também diminui o custo, é como a vacina. Se a gente está produzindo nossa própria vacina, a gente não vai ter que comprar a vacina dos outros. E eu vivi isso na pandemia, gente, porque eu estava do lado do Cabeto. Você sabe que é o desespero de você querer comprar respirador para as pessoas não morrerem, né? Para respirar. E você não tinha de quem comprar. Você ia comprar da China, ia demorar muito, e o Trump ainda desviou o avião. Então, não é brincadeira, porque a gente não tinha essa performance, né? A gente não tinha essa produtividade. Então, tem isso. Agora, por outro lado, essa questão que você traz de você investir na saúde para as pessoas serem mais... Eu não sei se é investir no setor saúde, sabe, Plínio? Eu acho que a gente tem que investir na vida, tem que investir nas pessoas, na sociedade. A gente tem que diminuir a nossa desigualdade social. A gente tem que abrir mão de ter tanto. Se a gente abrir mão de ter tanto, a gente abrir mão de ter um cara que é dono de metade da cidade, como um determinado político, eu não vou dizer o nome, porque você conhece, né? Se você abrir mão de ser dono da metade da cidade, da metade do estado, aliás, você abrir mão de ser dono dos 2 jornais, da televisão, da Kaiser, da Coca, da não sei o quê, da água. Se você deixar de querer ser dono de tudo isso, e aí eu acho que a Europa nos ensina, porque os europeus eles têm uma vida boa, mas você não tem essa desigualdade que nós temos aqui na América Latina. Aí o brasileiro vai para Portugal, o que é que o brasileiro inventa? Elevador de serviço, que não tem mais em Portugal. O brasileiro constrói um prédio e faz elevador de serviço. Aí você vai para Mississauga, no Canadá, e o brasileiro faz o quê? Inventa uma mansão. Uma coisa que não tem no Canadá, minha gente, uma mansão. Aí você pega e inventa, não é só o brasileiro, né? O latino-americano. Vai para o Canadá e cria mansões. Então, isso, ou a gente muda essa forma de fazer, de viver a vida, porque a saúde ela é um reflexo da vida que a gente vive. Né? Então, ou você muda o jeito de viver a vida, ou você não muda a saúde. Você não muda. E aí vocês têm que trazer aqui a Ana Vládia, viu? Porque a Ana Vládia fala melhor do que eu da questão social, da desigualdade social, ela é expert. Expert, estuda Boaventura, estuda as revoluções, a emancipação, que é a filha do Dr. Vladimir Cruz, que eu conheço bem e admiro muito. É uma garota de ouro. Doutor Vicente, quer fazer alguma consideração, doutor Vicente? Ligue seu áudio. Tem que ligar o áudio, Vicente.
Vicente, o teu microfone, clica em cima para ligar. Eu é bem aqui. Nós não estamos lhe ouvindo. Está desligado o seu áudio. E agora? Está ótimo. Eu quero dizer que foi uma alegria muito grande assistir aí a Juliana, filha de um grande amigo, e como ela tem segurança no que fala, né? Quando eu vi assim, novinha, eu digo, essa menina não vai dizer muita coisa, não. Aí disse muita coisa. Eu quero lhe parabenizar, Juliana. Meus parabéns. Você ainda vai produzir muito para o nosso Estado. Obrigado. Obrigada, eu adorei o novinha. Pensei que a Juliana fosse filha da palestrante. Tão jovem que ela é. Ana, alguma... Mas foi ótimo. Votação? Parabéns, Plínio, pelo convite a Juliana. Parabéns. Eu gostaria só de parabenizar, né? Como todos já fizeram, aprendi muito. Juliana, você é novinha, sim, porque a idade é relativa, né? Quando você é bem mais nova que nós, é que você é novinha para nós. Você é uma menina. E parabenizar também o Plínio e todos vocês. Dizer que estou satisfeita aqui com vocês. É preciso que a gente dê os parabéns do Plínio efusivamente. Está fechado, né? Também acho. E uma Ana. Eu não sabia que era o aniversário dele. É hoje. Aniversário dele! Do Plínio! Já passou, já Parabéns. passou. Já passou. Já A gente está passou. comemorando hoje. Principalmente porque ele merece, mas merece. Esse doutor Vladimir. Todos merecem. Muito bem. Pessoal, eu acho que são 20h43. Chegada a hora da gente, mais uma vez, agradecer a Juliana pela belíssima participação. Muito obrigado, Juliana. Você trouxe hoje assim, uma satisfação muito grande para todos nós. Agradecer a participação do George. George, você é cadeira cativa. Eu não vou mais lhe convidar, não. Pode mais faltar, Eu que agradeço o convite a você e assim, o convite que a Márcia me fez, né? Mas eu acho que não vou mais lhe convidar, não. Um grupo tão seleto como vocês. E também parabenizar a Juliana, porque ela tem uma clareza na maneira de falar assim, espetacular. Então, traz um assunto importante, elegante, bem claro. Charmoso. E agradecer ao George, ao doutor Glauber Santos. Não é isso? Eu acho que ele saiu, mas o doutor Vladimir encaminha esse agradecimento a ele. Tranquilamente. E voltaremos a nos reunir breve. Eu já tenho algumas ideias. A Juliana, inclusive, sugeriu alguns nomes, são muito interessantes. Tem teatrólogo, né, Juliana? Mas vamos aproveitar, viu, Juliana? Eu pensei na Ana. A Ana gosta desses assuntos. O João Martins também gosta muito disso, né? Eu acho que nosso próximo encontro também vai ser muito proveitoso. Valeu. Beijo a todos vocês. Valeu. Muito obrigado, Juliana. Beijo grande. Pessoal. Muito obrigada. Viu, Bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Maravilhoso. Abraço para todos. Obrigado. Tchau. Tchau. Essa Ana Rosenberg trabalha, ainda está olhando. Eu estou esperando que vocês saiam para não fechar a sala, mas eu posso fechar a sala? Eu vou sair, eu já vou sair. Tá. Para não botar todo para fora de uma vez, né? Mas um abraço aí para o abraço. Eu vou fechar a sala. Bom fim de semana. Um grande abraço. Boa noite.